Fala pessoal, como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Meu nome é André, eu falo do canal Método de Investimento e no vídeo de hoje nós vamos tratar um pouco sobre minha carteira de investimentos e vamos fazer investimentos na prática. Vamos pro vídeo. Quarta-feira saiu a nossa ata do Copom e mais uma vez a nossa taxa Selic ela acabou subindo e ela está ali no seu patamar de 13,75% ao ano, considerando ali uma taxa que você consegue trazer do seu investimento quase que isento de risco, porque você vai no final das contas estar emprestando dinheiro para o governo, mas a gente sabe que, claro, nós temos ali uma parte do imposto que vai acabar comendo essa fatia desse valor que a gente colocou ali dentro, mas independentemente disso, muita gente acaba saindo da renda variável, saindo das ações, dos fundos imobiliários, até de ações no exterior e outras formas de investimento também, como as criptomoedas, e decide por colocar o seu dinheiro no investimento que eles consideram mais seguro, que é ali no Tesouro, tanto IPCA, tanto no Tesouro Selic, enfim, qualquer um deles hoje seria uma ótima forma de investimento, desde que você não enxergue que a Bolsa de Valores também está dando ótimas oportunidades de entrada em preços muito interessantes, sejam nas ações ou nos fundos imobiliários. E já que nós falamos um pouquinho do CDI, falamos um pouquinho do IPCA, não poderia deixar de colocar dentro da minha carteira de investimentos um fundo imobiliário que ele é muito queridinho de todos os investidores, é um dos maiores, inclusive, fundos imobiliários em questão de número de cotistas. E esse fundo que eu estou falando é o MXRF11. Por que eu decidi colocar um pouco mais dinheiro nele, já que ele é um dos fundos que consta na minha posição dentro da carteira? Primeira coisa, ele foi um fundo que, com o passar do tempo, ele acabou ficando um pouco para trás em relação à quantidade de dinheiro que eu tinha colocado ali dentro em comparação aos outros. Se a gente pegar, por exemplo, a minha carteira de investimento, vocês vão poder perceber que basicamente hoje ela corresponde a 6% do total do valor que eu coloquei em fundos imobiliários. Se nós pegarmos as outras posições que eu tenho, elas estão ali na sua faixa de 8 e 9% em relação à minha carteira macro. Claro, mais uma vez, desconsiderando o fundo FVPQ11 que eu tenho, que é um fundo de shoppings, que já fiz alguns vídeos sobre isso, falando que eu tentei ali fazer um ganho de capital dentro desse fundo, mas foi na época que eu estava começando na bolsa, achei que eu tinha achado ali uma assimetria muito grande e que eu iria montar uma posição ali e conseguir ganhar um dinheiro rápido. Na bolsa de valores, como a gente acaba descobrindo com o tempo, sejam pelos nossos tropeços ou vendo outras pessoas que cometem alguns erros, a gente percebe que não existe dinheiro fácil. Então, eu simplesmente deixei de aportar nesse fundo e eu estou colocando meu dinheiro em outros lugares, alocando esse capital de uma maneira um pouco mais inteligente e hoje, olhando para minha carteira, tratando ela como um corpo único que me entrega todo mês um rendimento que eu considero razoável para aquilo que eu espero do que eu estou colocando ali dentro, o MXRF ele ficou para trás e eu não posso deixar que isso aconteça. E por isso eu vou fazer com vocês aqui, ao vivo, um aporte nesse fundo e depois que eu fizer, a gente trata dos próximos que eu vou fazer alguma compra. Vamos lá! Então, como eu falei, eu vou fazer um aporte aqui no fundo MXRF11 e eu tenho um valor aqui na minha corretora de R$ 2.500, que eu fiz a transferência, que é o valor que eu consigo fazer de aporte por mês, e eu quero comprar basicamente aqui R$ 1.000 dele. Vou comprar aqui 102 cotas desse fundo. Vou colocar aqui na senha eletrônica. Ele vai pedir para eu confirmar esta operação. Então, mais uma vez, eu coloco a minha senha eletrônica. E a minha compra está efetuada ao preço médio de R$ 9,83. Muito bem. Depois que eu fiz essa compra do MXRF, eu olhei mais uma vez para dentro da minha carteira, considerando ali as posições que eu tenho montadas, e um dos fundos que também acabou ficando para trás nesse meio tempo foi o HGRU. Basicamente, o HGRU ele é um fundo da Credit Suisse, que é uma gestora extremamente conceituada. O principal fundo dela, que é o carro forte, que a maioria das pessoas conhece, é o HGLG, que é um fundo de logística. Mas por que eu gosto deste fundo específico? Primeiro que a gestão é extremamente competente, ela tem demonstrado ali que tem vindo para o mercado com resultados e estratégias muito vencedoras, e o principal de tudo isso é que ela tem uma tese que eu gosto muito, que é uma tese do varejo. Varejo não especificamente de eletrônicos ou de outras coisas, talvez vamos dizer supérfluas, que a gente não precisa consumir todas as vezes. E esse tipo de varejo que eu estou falando é o varejo alimentício. Então eu estou falando daquelas big box
que são aquelas lojas que você encontra, sei lá, em avenidas ou em lugares bem mais movimentados, que são os famosos supermercados. E é um tipo de tese que eu gosto, porque ainda que a gente considere que esse tipo de varejo ele possa terminar em alguns anos e tudo isso se transformar talvez de uma forma eletrônica, que você pede na sua casa e acaba vindo até você toda aquela mercadoria que você comprou, ainda assim a gente tem um espaço físico dentro de uma cidade que é extremamente difícil de você replicar qualquer tipo de imóvel hoje, considerando as dimensões e a localização. Então, mesmo que aquilo se transforme de um centro de acúmulo ali de pessoas do supermercado e ele se transformar num centro de distribuição dentro da cidade, ainda assim, por um longo período de tempo aqui na Bolsa de Valores, eu considero que esse sim é um tipo de investimento vencedor e com empresas que são muito consolidadas no mercado. E eu, a princípio, eu não acredito que os supermercados vão deixar de receber a clientela que tem e também não imagino que essa questão do varejo alimentício ele vá se transformar totalmente no eletrônico, até porque existem alguns tipos de produtos que comprá-los no dia, comprá-los frescos, tudo muito mais interessante para o consumidor e de vez em quando pelo comércio eletrônico você não tem essa agilidade de trazer esse alimento para dentro da sua casa e conseguir consumi-lo ainda fresco. Então, para fazer essa compra, vamos para a tela mais uma vez. Então, eu vou fazer a compra aqui do fundo HG Rio e eu quero comprar poucas cotas dele, só para eu conseguir manter aqui um equilíbrio de tudo aquilo que eu comprei, para ele também ficar numa posição razoável dentro da minha carteira. E eu vou fazer a compra aqui de 4 papéis. Vamos lá, colocando a minha senha eletrônica. Mais uma vez, compra concluída com sucesso, num preço médio de R$ 118,75. E ainda sobrou algum dinheiro para eu colocar ainda nos meus fundos imobiliários, porque se você não sabe como é que eu faço a minha estratégia de investimentos, hoje eu divido a minha carteira basicamente em 80% fundos imobiliários e outros 20% eu aloco em ações, algumas ali pagadoras de dividendos e outras que eu enxergo com potencial crescimento e que podem me gerar uma valorização muito interessante e que isso possa consequentemente alavancar ali tanto o dinheiro que eu tenho dentro dos fundos imobiliários como das ações. Então, só para mais ou menos elucidar o que eu quero dizer, basicamente, se eu estou colocando, por exemplo, R$ 1.000 nas ações e essas ações elas multiplicam por 5 vezes e eu vou ganhar lá meus R$ 5.000. Eu posso vender essas ações se eu considerar que são ações que elas são de oportunidade, que elas vão alavancar meu patrimônio e alocar esse dinheiro de uma forma mais eficiente nos meus fundos imobiliários ou nas minhas ações ou também em ambas, independentemente de eu vender uma parte das ações ou dos meus fundos imobiliários, enfim, aquilo que se valorizar, eu sempre vou tentar alocar esse capital de uma forma eficiente para que eu consiga gerar um fluxo de caixa e um dinheiro recorrente caindo sempre na minha conta para poder fazer girar a bola de neve, dar razão àquela máxima de que os juros compostos eles são sim uma das maravilhas do nosso mundo e que podem multiplicar nosso rendimento, podem multiplicar nosso capital em inúmeras vezes. E passando então para o meu último fundo imobiliário de hoje, hoje é o XPSF. Basicamente, ele é um fundo da XP que é um fundo de fundos. Então, basicamente, ele é uma carteira que a gestora ela incorporou, que ela montou ali aos poucos e que ela investe em diversos lugares. Muito do seu patrimônio hoje ele está vinculado a fundos de papéis. Por quê? Porque são fundos que acabaram, consequentemente, de 2020 para cá, pagando um valor muito alto por conta, claro, do aumento da taxa Selic, do aumento dos juros, do aumento do IPCA, enfim, tudo isso acaba alavancando os fundos de CRI. E, por outro lado, ele tem sim alguns fundos de shopping, ele tem alguns fundos logísticos, ele tem alguns outros fundos ligados ao varejo, mas que eles não estão conseguindo performar tão bem quanto esses fundos de papel. Só que, claro, eu considero que é uma gestão extremamente eficiente e que tem demonstrado, independentemente de onde ela está alocando esse patrimônio, que ela consegue sempre colocar de uma maneira eficiente para o mercado uma taxa muito competitiva em relação ao fundo que está pagando mais na oportunidade. Então, quero dizer, hoje, como nós estamos com um fundo de papéis muito bem precificados e pagando muito bem, ela conseguiu se expor no momento razoável e conseguir entregar aos seus cotistas um rendimento também muito legal. Quando esse ciclo ali virar, ela já está ali posicionada em fundos de tijolo e ela pode fazer uma troca desses CRIs por fundos de tijolo e ela sempre tem feito isso de uma maneira, a meu ver, bastante interessante. Então, para completar o valor dos fundos imobiliários que eu vou
colocar nesse vídeo, vamos para a tela para comprar um pouco mais do XP SF11. Eu quero fazer a compra aqui de um valor perto também ali dos seus R$ 500. Então vou colocar aqui uma compra perto dos seus R$ 500. Vou colocar a minha assinatura eletrônica e a minha ordem foi enviada e executada com sucesso, também a um preço médio de R$ 7,01. E por fim, eu vou passar aqui para as ações com vocês, que basicamente hoje eu quero fazer um aporte em duas delas, que a meu ver são ações de oportunidade. Uma delas é a Via Varejo e a outra delas é a IRB. Eu já fiz alguns vídeos sobre essas duas empresas e inclusive sobre a IRB eu fiquei extremamente contente, que foi o primeiro vídeo que eu consegui passar dos 1.000 e também das 2.000 visualizações, então eu quero agradecer muito a todos vocês. E também fiz alguns vídeos sobre os resultados da Via Varejo, que também foram vídeos que me geraram bastante visualizações. E, claro, a IRB acabou passando, mas a Via Varejo também me trouxe muita felicidade aqui dentro do canal, pela visualização e pelo compartilhamento de todas as informações que eu queria passar para vocês. Então, sem mais delongas, eu vou passar para a tela e fazer a compra dessas duas ações. Vamos lá! E da IRB, eu quero fazer a compra de mais ou menos uns R$ 250. Vamos ver se eles permitem aqui. Então, primeiro eu vou fazer a compra de 99. E agora eu vou fazer a compra de mais 14 ações. Vamos lá. Pronto, a minha compra de IRB foi efetuada. E bem, como eu estava conversando com vocês, eu vou fazer a compra aqui da Via Varejo e basicamente ela está subindo aqui 9%. A empresa está subindo muito, mas ela ainda está dentro do meu preço teto, daquele preço que eu considero justo pagar por ela. E eu vou colocar aqui um valor que cabe no meu orçamento e vou fazer a compra da Via Varejo. Mais uma vez, compra executada com sucesso. E é isso. Dentro da minha estratégia, você tem que entender que existe sim a possibilidade de eu comprar uma empresa, ainda que esteja subindo muito, como a Via Varejo está subindo hoje, mas que ela faz parte ainda da minha estratégia e que está dentro do meu preço teto. Eu tenho uma planilha onde eu coloco todos os valores ali e coloco uma projeção daquilo que eu me proponho a pagar por determinadas empresas, e tanto a Via quanto a IRB e os fundos imobiliários que eu comprei, eles fazem parte dessa estratégia e estão alocados de uma forma eficiente dentro do meu portfólio. E claro, dentro do preço teto e preço justo que eu considero para cada uma delas. E é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, acompanhar uma carteira de investimentos, pense talvez em se inscrever, em fazer algum comentário aqui, para a gente poder compartilhar informações e trocar uma ideia sobre investimentos. E por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!